Toma os pedaços Eita, sim, né? do meu ser. Aleluias. Torna tudo novo, Pai, para mim. E muitas das vezes eu estava perdido. E Deus falou muito comigo através dessa canção. Paz do Senhor, juventude! Eu sou Raquel. E eu sou Juan. E esse é o podcast Blereanos Music. E hoje estamos com um convidado especial, porque todo convidado no Blereanos é especial. Eu digo isso toda vez, sabe, Juan? Hoje temos um convidado especial, aí parece assim, todo mundo é especial, né? E de fato todo mundo é especial. E hoje estamos aqui com Marcílio Flávio. E como é que a gente saúda ele assim, com uma salva de palmas, né? A paz do Senhor, Marcílio, um prazer estar aqui com você. A paz do Senhor, Raquel, a paz do Senhor, Juan, a paz do Senhor, Jonathan, que está aqui nos bastidores. E a paz do Senhor para a igreja, né? Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Vamos lá, vamos começar com a nossa pergunta misteriosa, que não é mais tão misteriosa assim, né? Faça essa pergunta, Juan. Quem é Marcílio Flávio? Então, Marcílio Flávio é um jovem sonhador que foi chamado pelo Senhor há 12 anos atrás, né? Como a gente estava conversando, eu não sou cristão de berço, né? Como muitos já passaram por aqui, mas eu fui chamado pelo Senhor e estou aqui. Sou casado, a minha esposa há 16 anos estamos juntos. E eu estou aqui hoje através das orações da minha esposa. Né? Tenho 2 filhos, Maírton, né, vai fazer 14 anos, e minha filha Esté, que vai fazer 6 anos agora. E estamos aqui, né, adorando ao nome do Senhor Jesus. Sou cantor, compositor e pianista. Estou me formando agora na área da música pela Universidade Federal de Campina Grande. E para a gente é um privilégio estar aqui nesse podcast falando do que Deus tem feito, né? Amém, glória a Deus. Você falou aí sobre, né, a família. A sua esposa já era cristã antes de você? Não, minha esposa, ela conheceu Jesus através de uma separação da gente, né? Que eu era cantor do mundo. Eu acho que acredito eu que desde os 15 anos de idade a gente vivia cantando, tocando, e eu tocava muito em banda. Nessa época eu cantava para uma banda que o patrocinador era Hulk, e a vida que a gente levava era uma vida muito promíscua, né? Uma vida muito, muito difícil. E um dia eu cantando lá no Espaço, foi um dos últimos shows que eu fiz. A minha esposa, ela recebeu um convite, né, de ir para uma igreja evangélica, e eu estava naquele momento, né, bebendo, farreando muito, você sabe, muitas coisas fazendo, e a minha esposa tinha separado de mim, porque eu aprontava muito, né, não conhecia Jesus, e no ano de 2011, no início de 2011, a gente teve muito atrito, e ela teve um convite e foi para uma igreja evangélica, e eu me lembro que a gente tinha se separado por conta de traição minha, essas coisas todas, e ela contando a mim depois foi uma coisa muito, muito forte, sabe? Que ela falou que disse: Marcílio, eu fui para um culto, e quando eu chego nesse culto, uma irmã sai lá de trás marchando, falando em línguas, e ela não entendia aquilo, não sabia o que era aquilo. Ela bem espantada assim, a irmã chegou na frente dela
e disse assim: assim te diz o Senhor, aquele homem que você sempre está orando, eu vou trazer ele para a minha presença e ele vai vir totalmente transformado. Você não vai o conhecer. Meu Deus. E ela falou que pronto, estava orando por mim e eu no desmantelo grande, né? Uhum. Só que vocês vê o poder da oração como é tremendo, porque eu me lembro que quando eu fui cantar num espaço em 2011, ao meu lado tinha Aviões do Forró, que na época era um estouradíssimo, e Asa de Águia, que naquela época era o sucesso do momento. Só que quando eu pego o microfone para cantar, Raquel, eu sinto um vazio muito grande. E aquele vazio eu não sabia explicar, Juan. Era tanta gente na minha frente, era um dos maiores shows que eu fiz, mas eu não entendia aquele vazio. E tem pessoas que estão ainda insistindo nesse mundo, insistindo em estar cantando para o mundo porque precisa do dinheiro. Mas eu digo a você que tudo aquilo é ilusão. Meu Deus. Tudo aquilo ali é passageiro, sabe, Juan? Você busca aquele sucesso, só que o Senhor sempre diz assim: eu tenho algo muito maior para você. E ali eu cantando um vazio muito grande, eu não entendia de forma alguma porque eu estava sentindo aquilo. Mas já era resposta da oração que minha esposa estava fazendo no Deus dos crentes. Uhum. Só que anos atrás, Juan, é interessante isso. Anos atrás eu casado já com a minha esposa, eu já tinha nosso filho, ele pequeno, numa madrugada, quando eu fui dormir, eu tive um sonho. Eu não sei se foi um sonho, não sei se foi o Senhor que apareceu na madrugada, mas foi uma presença muito forte. Era um homem de branco, a qual o seu poder era muito grande e eu não conseguia vê-lo. Ele de repente na madrugada aparece para mim e a sua voz era como de muitas águas, era uma voz que eu não consigo explicar até hoje. E ele falava muito comigo, mas uma das coisas que eu me lembro é que ele disse assim: filho, eu te escolhi e você vai cantar para mim. Meu Deus. E aquela coisa foi muito forte, sabe, que eu não entendia. Eu não sabia quem era aquele homem, mas eu via que ele estava me chamando para algo que eu não entendia ainda. Só que era um poder tão grande, Juan, que eu me acordei. Só que eu me acordei me tremendo e chorando muito. Eu chorava, Juan, eu chorava tanto e me tremia tanto que eu não sabia explicar o quão grande era aquela presença. E a minha esposa, assustada do meu lado na cama, ela dizia: o que foi, filho? O que foi? O que foi? Me conta, o que foi que houve? E eu dizia a ela, me tremendo ainda: amor, um homem de branco apareceu agora. E ele disse que eu ia cantar para ele. Mas como é que pode eu cantar para esse homem? Eu não sei quem é ele, mas eu sei que ele é Deus. E ela ainda assustada pegou água ali para mim, eu tomando, mas eu não parava, Juan, de chorar. Porque a presença era muito grande. Ele era diferente de tudo que eu já vi nessa vida. Mas ele dizia assim: você vai cantar para mim. Eu não entendia. E quando passam os anos, minha esposa ali vai buscar o Deus dos crentes. Porque é necessário alguém mudar. As pessoas hoje querem mudança, mas elas não querem mudar. Eu vejo hoje isso muito. Muita gente orando, pedindo para que Deus mude alguma pessoa, mas é necessário primeiro você mudar. Então, minha esposa foi buscar os Deus dos crentes. A irmã sai lá marchando, como eu tinha falado anteriormente, e de repente eu recebo um convite. A mãe do jogador Hulk, a dona Socorro, que ela é a minha mãe de intercessão, ela me faz o convite e ela diz assim: Marcílio, vai ter uma vigília hoje à noite aqui, como eu vivia lá com o jogador. Ela me chamou e disse assim: Marcílio, vai ter uma vigília hoje à noite. Só que antes dessa vigília,
foi depois do show do Spaz, em 2011. Em dezembro de 2011, eu me lembro até hoje. A mãe do jogador Hulk, Dona Socorro, ela me faz o convite e eu olhei pra ela e disse: que danada é vigília? Sabia nem o que era. Nem o que era. Aí ela ficou rindo assim, ela disse: é um culto, Marcelo, que a gente faz de noite aqui, de 10 a meia-noite, venha. Aí eu disse: eu vou pra esse negócio. Aí deixei minha esposa em casa e fui só. Só que era tudo novo, era uma coisa diferente. Mas quando eu vou nessa vigília, em dezembro de 2011, Deus toma a mãe do jogador Hulk e ela começa a falar coisas particulares minhas. Meu Deus, revelação. Deus começa a usar ela na revelação e eu levantei as mãos assim, sabe? E disse: eu quero esse Deus. Meu Deus, que coisa linda. Eu quero esse Deus, eu quero servir, eu quero cantar pra Ele. Mas depois de um tempo, eu já, no processo, Deus me fez lembrar desse dia que Ele apareceu pra mim e disse que eu ia cantar pra Ele. E eu me lembrei, a minha esposa que me lembrou, agora que eu me lembro, foi a minha esposa que disse assim: Marcelo, tu lembrando aquele dia que nós estávamos dormindo e Deus apareceu pra você, o Senhor apareceu e disse assim: você vai cantar pra mim. E eu disse: foi mesmo. E começou a se cumprir, Raquel, tudo que Deus falou. Eu comecei a cantar lá. Tinha uma salinha na casa do jogador Hulk que eles faziam um culto uma vez por semana e eu comecei a cantar ali. Meu Deus. Não tinha igreja ainda para congregar. E ali Deus começou a falar comigo através do evangelista Valmir, que ele está em Portugal lá, onde eu tive com ele agora. E ele foi um pastor para mim. Ele foi uma pessoa muito importante, a qual eu louvo a Deus pela vida dele. Porque muitas das vezes, Raquel, eu queria parar. Não era fácil. Imagine você agora, se coloque na minha posição. Você agora cantou, tendo um patrocinador milionário que eu dizia assim: Hulk, eu quero gravar um CD, eu quero gravar um DVD, eu quero isso, eu quero aquilo, e tinha dinheiro na hora, era instantâneo. Mas agora o Senhor me chama para cantar para Ele. Eita. Como era que eu ia fazer? Uma das coisas mais difíceis, Jonatas, foi eu abrir mão daquele patrocínio. Não é fácil mesmo. Não é fácil. E eu fiquei olhando assim, era loucura para as pessoas, porque como é que o cara cantando pagode com DVD tudo gravado vai abrir mão do projeto que já estava grande? Para você ter noção, eu vou falar isso, mas pronto, era eu e Luan Estilizado. Sim. Nós era da mesma empresa. O nosso patrocinador era o mesmo, a mesma empresa na época, né? Era o dono do espaço, as pessoas que estavam ali, a gente participava da mesma empresa. E Luan era na área de forró e eu era na área de pagode. Então a gente, para onde a gente ia era eu, abria e ele fechava. Sempre era assim. Só que quando eu aceitei Jesus, todas as vezes eu chegava lá na casa do jogador Hulk e eu sempre tinha esse irmão Valmir que ele pregava para mim. E todas as vezes, irmão, eu chegava muitas das vezes querendo desistir. Porque era muito difícil. Imagine você agora, um cantor, né, secular, aceitou Jesus para deixar tudo aquilo. Isso é um dilema que a gente vê na atualidade aí, né? Muitos cantores se convertem e aí permanecem cantando no secular porque não conseguem abrir mão de algo, né? Que muitas vezes eles não querem dizer que é o dinheiro, o patrocínio, o empresário. Não dizem. Mas assim, né? A gente vê muito na televisão, nos jornais, e principalmente hoje em dia no Instagram, né? Fulano se converteu e não abriu mão da carreira, porque eles veem simplesmente como um trabalho. Sim, mas... E a perseverança, né? Muitos vêm, mas voltam. Quando as dificuldades, como o Márcio falou, isso, né? se apresentam. Se apresentando, a solução é voltar, né? E aí vai a questão da perseverança e a convicção de quem lhe chamou. Mas também, uma visão dessa aí, acho que tem uns cantores precisando receber uma visita dessa para ir, para realmente sentir certeza do chamado, daquilo que Deus chamou, né? Isso, mas muitas das vezes eu pensei em parar mesmo. Sim, Só que quando eu ficava aquele dilema aqui, ó, imagine você agora se ponha no meu lugar. Eu tinha que
cantar, porque, querendo ou não, eu tinha filho já. Sim. Eu já tinha um filho pequeno. E eu tinha que sair na noite para trazer o ganha-pão, porque eu não tinha profissão. Sim. Nessa época eu não era formado ainda, não estava me formando ainda, nem conhecia, nem tinha sonho de ir para a faculdade, nem isso não. Então eu precisava cantar para trazer o dinheiro para casa. Só que Jesus me chamou e disse assim: eu vou cuidar de você. E esse cuidar de Deus, irmãos, é uma coisa muito assim. Você tem que realmente ter intimidade para você entender o que é Deus dizer assim: eu vou cuidar de você. Não é você dizer assim: eu vou cuidar, porque na hora da necessidade é que você sabe. Você passar uma situação e você precisar ter que ir cantar à noite. Por isso que eu entendo muitos que estão cantando na noite, porque é uma situação muito difícil. Não é só você dizer assim: eu vou se converter. É uma trajetória. Então, agora eu chego. Como é que eu vou chegar agora para o jogador e dizer assim: Raquel, eu quero deixar tudo isso, porque agora eu sou crente? Como é que eu vou fazer isso? E eu comecei aquela batalha, mas todas as vezes eu tinha um irmão, um amigo que chegava para mim, me falava de Jesus e dizia assim: vai valer a pena, Marcelo. E todas as vezes eu saía, sabe? Saía forte daquele lugar, porque eu ouvia aquelas palavras que ele pregava para mim, que é o irmão Valmir. Então, chegou um dia, Raquel, que eu fui cantar 2 shows. Eu já estava convertido, mas eu continuei cantando. Sim. Só que nesse dia, Juan, foi muito forte. Eu me lembro que eu estava no Planet Hall já. E já tinha passado o show do Espásio. E eu estava cantando ali e o Espírito Santo me parou com o microfone. E eu já estava transformado e já ouvia o Espírito Santo. Sim, já entendia, eu já né? entendia já o tinha que ele tinha comigo. Sim. Então, eu ouvi uma voz dizendo assim: Marcelo, esse ambiente não é mais para você. E eu parei assim para olhar para aquelas pessoas, muitas pessoas ali, muitas mulheres que sempre ficam assim na frente do palco. E o Espírito Santo dizendo assim: esse ambiente não é mais para você, filho. E eu saí do palco, terminou o show e eu juntei toda a banda e disse assim: eu queria comunicar que a partir de hoje eu não vou cantar mais. E foi um impacto para eles, porque a gente tava em um momento de ascensão assim, né? Sim. E eles ficaram assim sem entender: não, Marcelo, como é que pode, Marcelo? Tu vai parar de cantar, a banda vai acabar se tu parar. Eu disse: mas eu fui chamado para algo. A gente vai continuar com a banda, eu vou ficar só como empresário, só como intermediador, falando com o Hulk, resolvendo as coisas. Só que Deus até isso não queria. Meu Deus. E foi morrendo. E o dia mais difícil foi eu falar com o Hulk. E dizer: Hulk, agora eu era crente. Uhum. Como era o nome da banda? A banda era Prazer e Cia na época. E o Hulk jogando no Porto, o Porto ganhando tudo, Porto campeão de tudo. Aí lá vai eu falar com o jogador. Eu me lembro até hoje que eu abri a caixa de e-mail. Pra mim, eu tava com tanta vergonha que eu não queria que ele ligasse pra me dizer a ele. Sim. Mas tipo, era um medo, mas era um sentimento que eu não sei explicar. Mas eu escrevi lá no e-mail, agradeci a ele e disse a ele assim: eu vou ser cantor de Jesus agora. Agora eu sou crente. Eu quero agradecer todo o patrocínio que você... Agora eu vou montar uma banda evangélica, eu mandei na época, né? Você sem entender nada, novo convertido. Só que ele escreveu um e-mail, disse: Marcelo, siga seu caminho. Eu fico triste, né? Porque pronto, a gente tava investindo e tal. Mas Sim. Ele é um cara muito educado, muito culto, sabe? Jogador Hulk. E ele disse assim: Marcelo, siga o seu sonho, siga o seu caminho. Eu entendo sim. E a gente cortou
laços, né? Laços foram cortados naquele momento. Sim. Então, eu fiz uma reunião com os meninos da banda, a gente encerrou ali, parou. Como a banda era registrada no meu nome, os instrumentos eram meus, né? Houve aquela na cidade, eita, o prazer em si acabou, a banda tava crescendo que só. Só que eles não entendiam, e muitos disseram a mim, Raquel e Juan, disseram assim: Marcílio vai passar nenhum mês não. Abrir mão do patrocinador. Só que passou um mês, passou 2, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos. E já fazem 12 anos. Glória a Deus. Que eu estou na presença. Glória a Deus. E o Senhor que tem me sustentado, Ele que tem me guardado, Ele tem feito maravilhas. E ano passado eu fui morar em Portugal. E eu tenho um projeto que Deus me entregou, que é o Instituto Marcílio Flávio, que era para cuidar de morador de rua, entregar sopa, essas coisas. E eu tinha a faculdade para concluir agora também, o curso de música, para me formar. Eu abri mão para ir para lá, fazer o evangelismo lá. E depois eu ia voltar para mim finalizar o curso, que eu estou finalizando já. E quando eu volto para cá, eu voltei porque foi Deus que me chamou para estar aqui. Eu estou aqui hoje porque eu sou um milagre de Deus. Mas as pessoas diziam, Raquel, que eu iria não iria durar nem um mês. Porque na ótica humana, o dinheiro, a fama, as coisas do mundo, né, para eles, eu não iria aguentar toda essa pressão, que realmente foi uma pressão. Sim. Um processo, você abrir mão de tudo aquilo. Mas Jesus sempre dizia a mim: Marcílio, eu vou cuidar de você. E o cuidar de Jesus é uma coisa tão importante, tão especial, que na prática é difícil. Demais. Na prática é muito difícil. E ali eu dizia: mas Senhor, eu vou agora abrir mão do jogador Hulk, abrir mão das coisas. Como é que eu vou viver? E o Senhor começou a me dar estratégia, eu comecei a dar aula de música, eu já dava aula. E ali o Senhor abriu uma porta de emprego. Na época era o Palácio das Artes Sueli Caroline. Assinaram minha carteira, né? Os meus primeiros contatos de música foi aos 11 anos com a minha avó. A minha avó me levou para uma igreja católica. Ali eu aprendi a tocar, aprendi a cantar nos corais. E dali tinha um amigo meu chamado Erivânio, que Erivânio, ele começou a me ensinar no teclado. Eu louvo a Deus pela vida dele, né? Ele, hoje, muitas das vezes a gente se fala de vez em quando, mas ele foi uma porta do início de música para mim. Dali eu fui para escola, estudava no Chateaubriand na época, existia um maestro, e o maestro via que eu tinha facilidade em aprender, em ler partitura. Sim. E eu comecei a criar aquele hábito, né, de música, tudo aquilo. Então dali eu fui para a universidade, estudei teclado lá na época, estudei 2 anos, através da igreja católica eles pagaram esse curso para mim. Então passei 2 anos estudando na universidade e dali eu comecei a tocar. Mas quando eu fui chamado para o evangelho, eu comecei a evangelizar. Comecei a ir nos presídios. Eu me lembro, Juan, que uma vez eu fui parar num presídio feminino. Eu sem saber, eu não sabia nem ler, irmão. Não sabia nem ler a Bíblia, não sabia nem abrir direito. Mas o Senhor começou a me usar em revelação. E eu comecei a falar da vida daquelas mulheres, Juan, e eu disse: que loucura é essa? Sem entender. Sem entender nada. E eu pregando. Como é que pode um cara novo convertido, sabia nem ler um versículo, nem dizer o que é que estava escrito ali? Eu me lembro que tinha uma mulher que ela estava numa cadeia, que se chama assim lá, ele pegou uma cadeia de mais de 100 anos, a mulher. Ela foi presa com muita droga, sabe? E eu pregando, falando de Jesus, o versículo que eu mais sabia era Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Jesus está dizendo: ó, vocês estão cansados, mas vim para Ele. Eu pregava sobre isso, só que quando eu comecei a pregar, Deus começou a me usar em revelação para a vida daquelas mulheres. E essa mulher, interessante, e ela começou
eu pregava e ela começava a vir para cima de mim. E ela via e dizia assim, não, mas essa mulher, as pessoas vêm pregar aqui, outro dia elas estão do mesmo jeito. E ela começou a me confrontar, sabe? E como eu era novo convertido, eu não sabia lidar com aquela situação. Só que eu fui em jejum, em consagração. Eita, aí pronto, deu errado. Foi armado. Foi armado, Deu é errado, verdade. porque todas as vezes que eu sempre vou fazer a obra, desde que eu era novo convertido. Sim. Que eu vou em consagração, eu vou em jejum. Porque o que eu não sei falar, o Espírito Santo fala por Com mim. certeza. Glória a Deus. Aí tá lá a Raquel, e a menina me confrontando. Só que o Espírito Santo começou a revelar. Aí revelou a vida de uma, revelou a vida de outra, revelou a vida de outra. E no final, que eu faço o apelo, ali foi muito lindo, porque as mulheres vinham chorando. E elas vinham para mim assim, ó, pastor, olha, Eita. eu quero aceitar esse Jesus, porque a presença de Deus tomou conta do pátio do presídio. Sim. Foi uma coisa, sabe, que eu disse, meu Deus, eu não sei nem pregar, e o Senhor veio aqui nos visitar. Juan, a presença de Deus tomou conta do pátio. E elas levantaram a mão e disseram assim, pastor, deixa eu louvar um hino. Eu disse, não pode louvar, irmão. Elas começaram a louvar. Mestre, eu preciso de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. A presença de Deus no lugar era visível. Só que quando eu olho para aquelas mulheres, faltava aquela que estava me confrontando desde o início. Eu não fui convertido, não entendia de nada. E ela tá lá no cantinho. Eu disse, venha para cá, minha amada, chegue. E ela vem chorando. Ela disse, eu também quero aceitar esse Jesus. Meu Deus. Porque a presença era tão forte naquele lugar e as mulheres não entendiam e as pessoas sendo transformadas. E desde aquele dia, Juan, que Deus tem me honrado aonde eu chego. Glória a Deus. Só que pessoas não entendem, nos julgam, nos apontam, mas não sabem a nossa história. O propósito também. O propósito para que Deus nos chamou. Eles não entendem. Aí apontam, julgam. Só que esses últimos dias, eu tenho se calado. Sim. Porque Deus ensinou a gente se calar. Deus me ensinou a dizer assim, Marcílio, se cala. Porque muitos conhecem você pelo momento atual. Mas o teu passado, a tua história, eles não conhecem. Eu, muitas das vezes, Juan, estava desde a minha infância dentro de presídio. Por quê? Porque eu tenho um irmão que ele, desde a nossa infância, que ele sempre foi viciado em droga. Sim. E é muito difícil você ter pessoas assim dentro de casa. Sim, sim. Deus está me levando para tratar nesse assunto, porque talvez tem pessoas que estão ouvindo aqui e passa por isso. Eu fui criado num ambiente totalmente desfavorável. Eu desde pequeno, com a minha mãe bêbada, caída no chão, eu novinho com ela, e as pessoas passavam e diziam, a minha avó, rapaz, vai buscar Marcilinho, que Marcilinho tá lá com a mãe dele tá totalmente bêbada. E muitas das vezes ali no José Pinheiro, na Campos Sales, na Tomé de Souza, ali onde minha mãe morava, eu tava lá com ela, caído no chão, mano. Eu pequenininho. Mas Deus sempre colocava pessoas para cuidar de mim. E eu me lembro que minha mãe bêbada ali, chegou um momento que ela vivia tão bêbada sempre, que minha avó decide me pegar de vez, disse, a partir de hoje, Marcelinho não vai sair daqui mais. E eu tinha uma tia que ela é Lisoete, e ela é lá da Assembleia de Deus, do Mutirão. Eu me lembro que ela sempre cuidava de mim também, e eu nesse processo de novo convertido foi interessante, que eu vou contar a vocês, mas ela pega junto com a minha avó e começa a me criar, e ali, ela sempre na igreja, me chama para o evangelho. A partir do momento que eu ia para os presídios, meu irmão preso, eu ia para lá, irmão, pregar e ganhar vida, que coisa linda. E Deus tem feito coisas grandes, porque faz 12 anos que nós estamos na caminhada. Você diz, Marcelo, glória a Deus. como é que tem sido?
Eu digo a você, não tem sido fácil. Mas é muito grandioso o que Deus faz. Eu estou muito feliz com a minha caminhada, porque até hoje o Senhor tem me sustentado. Glória a Deus. E na pandemia aconteceu algo assim, sabe? Sobrenatural sobre a minha vida, porque Deus, ele tinha uma promessa. Ele falou assim: Marcílio, eu tenho um povo para te entregar. E eu não entendi aquilo. Sim. É uma loucura. Todas as vezes que eu estava cantando, que eu estava pregando, chegava um profeta, entregava uma profecia a mim. E cada vez mais era uma coisa muito forte, coisa chamada, sabe, para cuidar de um povo, e eu não entendia. Sempre confirmando, né? Sempre confirmando. E Deus dizia assim: eu vou te levar para os 4 cantos do país. De repente a gente vai para Portugal, passa na França, passa na Espanha. E Deus começa a cumprir aquilo que ele falou. Sim. Né? Porque ele é fiel. Sem a pessoa esperar, entender, vai acontecendo quando de repente você já está vivendo as promessas. Sem entender nada. Mas você tem que estar na posição para se cumprir o que Deus prometeu. Sim. Tem pessoas que querem que aconteça o que Deus prometeu, mas não está na posição. É verdade. Né? Como que eu estava lá na porta ouvindo e aconteceu um milagre. Mas isso. Eu sempre na posição, sempre, muitas das vezes, a gente se sente muito pequeno, muito falho, é aí onde Deus opera. É aí onde vem o poder de Deus. Aí tá eu, agora, na Europa pregando, né? Só que meu coração estava no trabalho que Deus me entregou, porque eu não queria, Raquel, eu não queria essa responsabilidade. Eu sempre tenho dito agora, faz um mês que a gente voltou com esse trabalho. Mas é uma responsabilidade muito grande. Deus disse assim: Marcílio, eu vou levar um povo para perto de você que vai te ajudar em tudo. Aí lá vem eu da Europa. Não queria fazer uns cultos que a gente faz, que a gente tem um trabalho no instituto, que a gente pega na madrugada, vai entregar sopa, entrega roupa, entrega muitas coisas. E eu posso dizer que eu sou um milagre nas mãos do Senhor. Voltando para o assunto da pandemia, foi uma coisa muito interessante, porque você sabe que a gente que vive da obra, né? Pronto, tudo que a gente ganha é referente a agendas, né? Sim. Eu não costumo cobrar, chegar assim, me dê tanto. Estipular um valor, né? Eu não fazia isso, né? Então, na pandemia, Deus mandou eu sair do trabalho, me deu direcionamento, o trabalho que eu trabalhava. Ô, Jesus, eu tô aqui só recebendo, vai. E Deus disse assim: Marcílio, esse lugar, esse ambiente que você tá recebendo muito bem, mas não é do meu agrado. E eu saí, irmão. Foi uma coisa, sabe assim, tremenda, porque uma semana depois, Raquel, tudo fecha. Meu Deus. Tudo fecha. Ninguém trabalha mais, ninguém anda mais na rua. Quero ver trabalhar. Então, imagine se eu fosse desobediente e tivesse continuado trabalhando. Sim. Eu ia parar de todo jeito. De todo jeito. Só que não, eu dei ouvido ao Espírito Santo e saí. Uma semana depois, pandemia. Ninguém canta mais, ninguém prega mais, ninguém vai para lugar nenhum. E agora, Marcelo, como é que tu vai ficar? Aí entra o nosso Deus. Porque minha esposa diz assim: Marcílio, acabou o leite de Esther. Eita. Esther na época tinha 3 anos. E você sabe, criança novinha. Aí eu peguei minha carteira, irmãos, abri assim. E eu disse: só tem um cartão de crédito. E eu olho para aquela situação assim. E disse: não, eu vou... Vamos embora, amor. Vamos lá para tua mãe, vamos lá. Quando eu chego de frente à minha sogra, eu lá em oração, o meu telefone toca, Juan. Aí o varão diz: Pai do Senhor, Marcílio. Eu: Pai do Senhor, pastor. Tá onde? Eu disse: estou na minha sogra aqui na cachoeira. Ele disse: Marcílio, eu estava aqui, Deus mandava eu levar algo aí para você. Eita.
A providência. Mas assim, eu não contei a ninguém, gente. Sim. Foi questão de 10 minutos. Eu saí da minha casa, fui para minha sogra. Quando eu me sentei lá, meu telefone toca. Eu vivi algo assim. E eu me lembro até hoje a oferta que ele me entregou, R$50. Eu disse, aqui, amor, da provisão de Deus. Vai lá comprar o leite de Esther. Só que, há uma semana atrás, Deus disse a mim que eu tinha que sair do trabalho porque ele ia cuidar de mim. Não foi assim? E a gente começou a fazer umas lives, Juan. Nessas lives, antes da pandemia, tem um terreno de frente à minha sogra, que lá era um buraco assim. E o Senhor começou a me dar estratégia para mim aterrar, e eu comecei a aterrar. Ao lado tinha um buraco muito grande também, que os irmãos começaram a aterrar lá, e eu fiquei apagando aos caminhoneiros. Joga aqui também! Sim. Porque ali vai ser uma igreja. Olha, aqui a gente vai fazer um trabalho para a comunidade. E eu comecei a jogar aterro. E começou a virar um terreno, que era um buraco. E na pandemia, quando a gente estava em casa, que eu comecei a fazer as lives, o Espírito Santo fala com a minha esposa e diz assim, diga a Marcílio que começa a pedir alimento. Parou tudo. Agora ninguém saía mais, o povo tudo morrendo, a mídia daquele jeito, colocando na mente das pessoas. E Deus disse assim, Marcílio, eu vou te chamar para algo mais forte. E ali a gente fazendo as lives, começamos a pedir alimento, começou a chegar fardos de alimento. A gente começou a entregar muita cesta básica à comunidade no José Pinheiro. Só que as coisas começaram a fluir de uma forma tão grande que de repente eu comecei a entregar muita cesta básica. E lá minha casa, minha esposa é uma benção, Raquel. Ela vai lá, Juan, pegou tudo que a gente tinha e deu às pessoas. Aí, pronto, a gente fez o almoço ali e não tinha nada mais. Aí eu disse, amor, ligou uma mulher aqui pra mim agora, do bairro da Glória. E ela dizia assim, pastor, eu tô passando uma necessidade muito grande. Eu tô com Covid, mas eu não tenho o que comer. Meu Deus. E agora? Ninguém vem aqui, eu tô com fome, pastor. Aí eu fui olhar lá e não tinha nada que minha esposa abençoada tinha dado. Né? Só que lá vai eu pro jejum. Porque nas maiores pelejas você tem que estar ali jejuando e orando para Deus intervir. As pessoas querem milagre, mas não querem pagar o preço. É verdade. Aí eu comecei a me consagrar, 2 horas da tarde, em oração junto com a minha esposa. Quando foi 10 horas da noite, que eu estava cantando na live, Raquel. Não tinha nada mais, mas eu disse à irmã, no telefone, eu disse, irmã, a irmã crê no Deus da provisão, que eu não tenho nada agora, mas amanhã eu vou levar essa cesta básica para a irmã. Ela disse, eu creio, pastor. Eu disse, espere. Quando foi 10 horas da noite, Juan, que eu tô cantando na live. Quem entra na live? O homem jogando lá na Ásia. Lá na China. Meu Deus. Que eu olho aquele perfil verificado. Eu disse, eita gente, quem tá com a gente aqui é o jogador Hulk. Só que você tem que entender o milagre. Quando, no ano de 2011, 2012 já no início, que eu chego pra ele e digo, Hulk, eu não vou cantar mais, agora eu vou cantar pra Jesus. Ali quebrou um laço. Então Deus nunca deixou eu chegar pra Hulk e pedir nada. Porque Deus disse, quem vai cuidar de você sou eu. Então passa esse tempo todo. 2019, 2020, a pandemia. Sim, foi mais ou menos isso, né? 2020. Pronto. Tá lá, eu na live, entra o jogador Hulk, e o jogador Hulk diz assim, Marcílio, eu vou doar 250 cestas básicas. Meu Deus. Então,
O milagre que Deus opera é tremendo, porque Deus acorda Hulk lá. Era 12 horas do Brasil para a China. Pode olhar aí. Sim. Então eu estava aqui 10 horas da manhã e ele estava lá, ó, 10 horas da noite e ele 10 horas da manhã lá acordando. Sim. Então o milagre começou a acontecer. De repente ele me dá mais cesta básica. Ao todo foi 1.500 e poucas cesta básica que eu doei para a comunidade. Eu chegava nas igrejas, pastor, dê aí os cantores, dê os pregadores, abençoa o povo. Várias congregações a gente fez isso. Só que quando passa a pandemia, aí o Senhor me deu direcionamento para construir um instituto. A gente começou a construir, Deus começou a mandar, a gente constrói o instituto. E a gente começou a fazer os cultos. E eu estava tomando uma responsabilidade que não era minha, sabe, Juan? A coisa estava ficando grande, porque estava dando muita gente, e o povo me chamando de pastor, e eu sem querer receber aquele título. Sim. Porque o negócio começou a ficar muito grande, lá vai eu, de repente chego pro povo e digo, eu vou embora. Eita. Aí o povo assustado, vou embora para Portugal. Fui para Portugal, não fechei o trabalho, perdão. Deixei na mão de uma pessoa, não deu certo. Quando eu voltei agora, Deus disse assim, eu vou trazer nova todas as coisas. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Glória a Deus. E de repente tá lá o negócio cheio. Fluindo, né? Fluindo. E eu estou aqui. Agora vamos se formar, terminar a faculdade, né? E continuar a obra que Deus mandou. Como é que eu vou fugir mais de uma coisa que Deus me chamou desde o princípio? Sim. Né? Então, essa é a minha história. Tá eu e minha esposa andando de mãos dadas, cuidando do povo, ajudando o povo. E eu sou grato ao nome do Senhor Jesus, porque é Ele que me chamou. Talvez as pessoas nem entendam. Possa dizer, mas se ele quer ser pastor à força, igual muitos já disseram. Só que eu não queria aquilo, por isso que eu fui embora para Portugal. Sim. Aí quando eu volto agora, que eu olho para o instituto fechado, sem nada, aí o Senhor diz assim, por que tu parou? Quando Deus chama, não tem pra onde correr. Como é a obra lá em Portugal, senhor? A obra lá foi uma obra muito árdua, lá é muito difícil as pessoas de receber a palavra. Sim. Tem uma Você resistência. prega, mas a resistência de lá é 100 vezes maior do que a daqui. Eu louvo a Deus pela vida do missionário Petrus, que está lá. Eu estive lá, né, em Coimbra, preguei na igreja dele. Mas é uma obra muito difícil. A maioria das igrejas que tem lá são brasileiros que saíram daqui e estão lá. Sim. Mas é muito difícil você ver um português participando do culto. Meu Deus. Os portugueses que estão lá, pronto. Se a igreja tiver 100 membros, 10 ou 5 é português. Mas a maioria é imigrante. Sim. É brasileiro, é gente que veio de outro país, que já era crente e estão congregando. A tendência lá é para o catolicismo ou para falta de fé mesmo em nada? A tendência lá é falta de fé em nada. Meu Deus. Eles dizem que são católicos, mas eles não acreditam em nada. Eles vão uma vez por ano na festa que tem da Santa, né? Sim. E sempre participa de lá. Lá onde eu morava era bem pertinho de Nazaré e bem pertinho de uma santa que tem lá muito famosa, que eles fazem peregrinação. Sim. Né? E eu morava perto de lá e eu via as pessoas saindo de lá, né? E indo para esse evento que tem todo ano, que é da Santa, que eu esqueci até o nome agora, como ela é chamada. Mas a minha esposa, ela era recepcionista de hotel, então via gente do mundo inteiro. Sim. Se hospedava num hotel para ir para essa peregrinação. Eles saíam a pé. Muitas horas eles iam andando dentro do mato para chegar, para pagar as suas promessas. Meu Deus. Então, você prega para as pessoas, mas pronto, é aquela história. Muitos não querem receber a pregação de hoje. Não querem saber mais de Jesus. Só que eu, como missionário, eu vou onde o Senhor mandar. Eu vou lá, chego lá, preguei, né? Tive na França, tive na Espanha também. Mas o lugar que Jesus queria, eu era entregando sopa. É. Parece até loucura. As pessoas dizem,
Hoje tu é doido, tu morando em Portugal, tu vai vir para entregar sopa num sinal. Mas é assim, é incrível. Não, é incrível. Eu sempre digo isso, Marcílio, que o chamado de Deus para nossa vida geralmente não é o que a gente quer. Pois. Porque quando a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada, a gente vai olhar e Deus chama Moisés, aí ele, não sei falar, né? Era pesado de línguas. Aí chega para Jeremias, não, eu não passo de uma criança, né? Todas as vezes que Deus chamava alguém, eu acho que todas as vezes, assim, se a gente, é porque aqui a gente não tem tempo para falar, mas todas as vezes que Deus chamava alguém na Bíblia Sagrada, ele apresentava uma dificuldade para não ir. Isaías, né? Meu Deus, mas eu sou um homem de lábios impuros, sempre apresentando a sua dificuldade, sempre apresentando, e Deus, mas eu quero você aqui, Então, assim, com Deus, ele trabalha no improvável mesmo. É verdade. Para finalizar, que muitas das vezes eu escrevo muitas composições, mas quando Deus fala com você é diferente. É diferente. Não tem aí ver. Porque eu pego o meu telefone aqui, eu já ia falar telemóvel, que lá em Portugal é telemóvel. E o Espírito Santo falando ao meu ouvido e dizendo, em meio a esse vento. Aí ele dizia, eu estou te preparando. Aí eu estou te preparando. E eu comecei a anotar o que o Espírito estava falando. Porque é necessário a gente estar na posição que Cristo quer. E essa música é um sucesso, né, Marcílio? Isso. Ela foi regravada, né? Isso. Tem a cantora Eurice Diniz, que canta... Ela canta aquela canção agora que todo mundo tá cantando, né? Coisas que eu sempre canto ela no... Deus vai fazer uma coisa nova. Ela foi a primeira pessoa a gravar essa canção, né? Sim. Vai mudar a cena. A Eurice Diniz pegou a canção e ela fez um poporri com duas canções minhas, que é Em Meio a Esse Vento, e a outra, Juan, que é Vai Ter Surpresa. Vai ter surpresa pra esse choro, vai ter milagre pra essa dor. É outra canção minha. Tem novidade, vi coisa nova. O que é teu, o meu Deus já decretou. Então, já tá, acredito que mais de 5 milhões de visualizações no YouTube, né? E assim, Deus tem feito coisas grandes. Eu disse ao Senhor, eu não quero ser famoso. Eu quero apenas cumprir o propósito dele aqui na terra. Só isso mesmo. E Deus tem feito coisas grandes. Então, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade aqui, né? Do Blereanos Podcast. A gente vai ter que produzir lencinhos, tá? Eita. Lencinhos personalizados, porque não dá, gente. A gente chora toda vez. Olha, eu tô aqui... Acho que esse podcast foi pra mim e pra tu também. Meu Deus, Deus falou muito comigo. Deus falou muito comigo aqui. Vamos fazer os das canções e o ping-pong. Vamos. A gente ia fazer um script diferente. Hoje era pra encerrar assim, mas como o Juan quer seguir, vamos lá, vamos perguntar. São 3 perguntas. 3 perguntas. Certo. Qual a sua música, a sua canção favorita? Minha canção favorita é Em Meio a Esse Vento. Eita, uma canção que lhe marcou. Uma canção que sempre me marcou. Juan, pode pegar o violão, Juan, por favor? Que quando eu tava no mundo ainda, né? Eu tava no mundo ainda do maior, Juan. Todo dia eu me acordava com meu vizinho, que ele é crente, tocando essa música. Ele tocava tanto que eu aprendi a cantar, né? Eu cantava a música do mundo, mas ela dizia assim: toma os pedaços do meu ser, aleluias, torna tudo novo, Pai, para mim. E muitas das vezes eu estava perdido. E Deus falou muito comigo através dessa canção. Tem uma mensagem. É? Pra gente finalizar.
Eu não disse que Juan estava aprontando. Eu disse, Juan está aprontando alguma coisa. Eu sabia. Olá, meu amor. Nós estamos aqui para te dizer o quanto a gente te ama, quanto a gente agradece a Deus por ter você em nossas vidas. E eu louvo a Deus pelo homem de Deus que eu vi você se transformar. Que nós 4 juntos possamos viver todas as promessas que Deus tem para nós. Só quem convive com você sabe o coração enorme que você tem. Mesmo às vezes chatinho, é um homem de Deus e nos ama incondicionalmente. Faz tudo para ver a gente feliz. Que Deus te abençoe. Um grande beijo. A gente te ama muito. Te amo, pai. Te amo, pai. Oh, coisa linda, glória a Deus. Foi através dessa mulher aí que eu estou aqui hoje. Glória a Deus. Porque ela não desistiu de orar por mim. Eu louvo a Deus, meu amor, pela sua vida, pelo nosso filho Maerto. Maerto já é o meu tecladista, viu? Eu não toco mais, não toco mais. Maerto que tá lá no teclado agora, né? Eu dou a oferta dele, pra ele se animar. Só, vai ter aqui sua oferta, viu? Agora também eu tô aqui, pegando no seu pé. Então ele tá lá tocando, tô dando a ofertinha dele. Ele sempre tá lá. Ontem a gente teve em Itatuba. Ele tocou lá pra mim. Todo culto ele tá tocando. Agora estão me colocando pra pregar, né? Que eu nem queria. Agora estão até pregando em todo canto. A responsabilidade tem sido maior. Mas a gente tem que abraçar o que Deus mandou. É verdade. Não adianta, Juan. Não adianta a gente se acovardar. E eu me acovardei muito tempo. Mas hoje eu disse, Senhor, eis-me aqui. Eu tô aqui pra ser o que o Senhor quer que eu seja. Né? Então, eu louvo a Deus pela vida da minha família. Muitas das vezes a gente chega, sabe, só Deus sabe os dias que a gente passa, mas minha esposa tem sido uma conselheira, meus filhos, né? Eu sempre gosto de estar em casa, no meu apartamento. Foi um milagre que Deus fez, né? Me deu apartamento, me deu mobília nova, me deu carro novo, me deu moto nova. Foi o Senhor que me deu. Para cumprir eu cheguei aqui e foi Deus que me deu tudo. Glória a Deus. Né? Porque assim, você não precisa de dinheiro. Eu costumo dizer isso. Você não precisa, Raquel, de dinheiro. Você não precisa, Juan. Parece até loucura dizer isso. Eu digo que eu vivo. Eu preciso só da presença. A presença vai comover empresários para te abençoar. A presença vai falar com a pessoa e dizer assim, abençoa o meu servo Juan, que ele está precisando. É a presença de Deus que faz isso. Mas para isso acontecer, você tem que estar na posição. Tem gente que não recebeu a sua vitória ainda porque está fora da posição. A posição não é nos olhos humanos, a posição é Ele quem diz. Né? Como eu tenho falado, eu podia estar em Portugal agora. Lá tá verão agora, tu vai no banho de praia gelada, né? Que lá é gelada a praia. Mas eu tô aqui, pronto para fazer o que o Senhor me chamou. Amém? Vai querer fazer o ping-pong? Não, vamos Marcelo olhando para aquela câmera. Deixe uma mensagem para nossa juventude sobre música e o chamado de Deus na vida. Sobre música, eu digo a cada um de vocês que se dediquem, né? Porque muitos querem ser músico, muitos querem cantar, né? Mas se você tem um chamado, você precisa estudar. Até porque a música, ela é infinita. Eu tenho 34 anos, mas desde os 11 anos que eu toco e ainda não sei tocar. Marcelo, tu sabe tocar? Sei não, todo dia eu tô aprendendo. Marcelo sabe cantar? Sei não, é a presença que faz. Eu tô aprendendo a cantar todo dia, né? Embora muitos dizem, né, que já sabem, que já é, eu costumo dizer que eu tô aprendendo. E você que tá vendo esse podcast, aprenda todo dia com Jesus, mas se dedique, tira o seu tempinho, né, para pegar o seu instrumento, para cantar. Você que gosta de cantar, você que tem a vontade de cantar, procure estudar, né? E qual é o outro tema? Chamado. E sobre o chamado, não temos que
desacreditar daquilo que fomos chamados. E há muito tempo, por conversas, por palavras de pessoas ao meu respeito, eu deixei de fazer o que Deus me chamou, né? Como eu tinha falado anteriormente, fui para Portugal, fiz o que tinha de fazer lá, mas a minha chamada era na cachoeira entregando sopa. Então, se você foi chamado para limpar a igreja, limpa a igreja. Se você foi chamado para cantar, cante. Agora cante afinado. Desafinado não. Aprenda, estude, se dedique. Se você foi chamado para tocar, se dedique ao seu instrumento. Se você foi chamado para pregar, pegue a sua Bíblia, estude para você ser um grande pregador. Não faça a obra de todo jeito, porque você vai pagar o preço. É isso que eu tenho para lhe dizer, né? E muitas das vezes eu paguei muito preço porque eu fiz o que eu queria, não o que o Senhor queria que eu fizesse. Sim. Então, o ponto principal aqui desse podcast é fazer o que o Senhor quer na tua vida. Glória a Deus. Então eu quero que você guarde essa mensagem e entenda que o que Deus tem para você é bem maior do que você está pensando. Mas esteja na posição. Esteja na posição para que Deus venha cumprir aquele que Ele prometeu. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado, tá bom? E outra coisa, me siga aí nas redes sociais. Vai estar aparecendo o @ dele na tela que você estiver assistindo. É muito forte. Beijo no coração de vocês. Obrigado a Juan, obrigado a Raquel. Obrigado a Jonathan, né, que tem uma paciência enorme com a gente. Obrigado ao meu pastor Dari, né, sua esposa, seus filhos. Magdiel estava aqui também agora. Deus abençoe a vida dele, pastor Magdiel. Eu sou grato porque eu estou aqui nessa igreja e ela me recebe tão bem, né, com muito carinho. Na Assembleia de Deus, aqui no centro de Campina Grande, aqui na Prata, né? Na Antenor Navarro. Né? Muito obrigado a cada um de vocês aqui do Templo Central, que aqui é a minha casa, né? Amém. Um beijo Glória no coração de a Deus. vocês. Amém. Amém, Raquel. Este foi mais um episódio do Blerenianos Music. Que Deus abençoe você. Curta, se inscreva, compartilhe, comente. Envie para alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem também, ser impactado como nós fomos. Amém? Deus. Deus abençoe. Tchau, pessoal.